Olá pessoal, seja bem-vindo à aula de NR10. Essa é a aula introdutória. O curso de NR10 ele tem 40 horas de estudo, de conteúdo. As videoaulas que serão gravadas aqui, elas não terão essa quantidade de horas, até porque não quero que seja uma aula cansativa, então serão vídeos bem curtos, tá? De 10 a 20 minutos, para que você possa responder o questionário e concluir seu treinamento. É importante que você aproveite bem o curso, mesmo que você já fez, você possa dar uma atenção especial, porque a reciclagem muitas vezes a gente acha que ela é um pouco redundante, chata, mas ela é extremamente necessária para que a gente relembre os conceitos de segurança e medidas de controle, ok? O curso de NR10, ele, como você sabe, é para quem trabalha na área de eletricidade ou para quem trabalha nas proximidades com eletricidade. É um curso do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele tem um conjunto de normas regulamentadoras que elas foram criadas justamente para procedimentar a parte de segurança do trabalho com relação a atividades em que a NR trata. Então, por exemplo, a NR10 ela trata de instalações elétricas, segurança nas instalações elétricas, então ela vai tratar dos procedimentos necessários para que não haja um acidente, para que você possa trabalhar com segurança, cumprir procedimentos e voltar seguro para sua casa, ok? Então, no decorrer desse curso, você vai entender sobre os riscos envolvendo a eletricidade, todo o trabalho direto ou indireto com eletricidade. O objetivo é a conscientização, nós não podemos pensar que o curso é apenas para a gente conseguir o certificado, muito embora às vezes é isso que acontece mesmo, por uma exigência da empresa, uma exigência do trabalho. Nós acabamos fazendo o curso com a ideia de que é preciso do certificado, então você faz lá um treinamento meio que mecânico apenas para conseguir o certificado. Então não é essa a intenção. Espero que você tenha a intenção de fazer o curso com o objetivo de conscientização e aprimoramento de conhecimento. Toda vez que você faz um curso, embora ele tenha talvez o mesmo nome, seja o mesmo curso, existe um ganho de conhecimento, um ganho de experiência, um ganho de conteúdo. Então, não perca a oportunidade de estar aprendendo a se prevenir, a se proteger, ok? A definição da NR10, então, como eu já disse, essa NR10 específica sobre segurança em instalações elétricas. Tem 37 NRs no site do Ministério do Trabalho, algumas não estão mais ativas, então a gente vai ter uma videoaula a respeito só desse assunto. Mas basicamente, o que precisa ser entendido logo no começo do curso é que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela obriga que as empresas elas mantenham os seus funcionários treinados nessa norma, assim como em outras normas, dependendo da atividade. E a NR10, então, é para a área de instalações elétricas. A energia elétrica que alimenta as nossas casas, comércio, indústria, o seu trabalho, por exemplo, no Brasil, a maior parte dela é proveniente de hidrelétricas. Esse dado aqui de 74% já não é mais real. Houve um grande aumento na geração de energia elétrica através de usinas solares. Então, hoje, por exemplo, já não é mais 74%. Nós temos uma grande quantidade também de geração de energia através de usinas, geradores eólicos, né? No norte, no nordeste, em algumas áreas litorâneas você tem lá os geradores eólicos. Então, e tem se investido muito na criação da energia limpa. As energias térmicas também são muito utilizadas em lugares onde você tem reaproveitamento, né, do material, do insumo, para poder queimar e gerar energia elétrica, mas não tem um crescimento tão grande assim como, por exemplo, solar. A energia solar, houve um grande aumento por conta do custo, né, do investimento ter sido bem reduzido. Então nós temos uma grande quantidade aí
de investimento e crescimento na área de geração solar. O sistema elétrico ele tem uma concepção, conforme a figura aí, você está vendo a figura aí, na figura você está vendo uma geração térmica, porém ela pode ser uma geração eólica, uma geração através de uma hidrelétrica. Basicamente, o que você precisa entender é que existe um sistema que é basicamente dessa forma: ele tem uma geração, sempre tem uma subestação de elevação de energia, porque você precisa elevar a energia para níveis maiores de tensão, para que haja uma facilidade na transmissão. Tá? Então, para poder ser transmitida essa energia elétrica em grandes distâncias, é preciso elevação desse valor para que o valor de corrente abaixe. Se você for lembrar das regras da lei de Ohm, né, das regras de tensão e corrente, cálculo de tensão e corrente, talvez você lembre que se você aumentar a tensão, você vai diminuir a corrente. Com isso você consegue o quê? Condutores menores para poder fazer a transmissão. Além, lógico, de facilitar e melhorar também a transmissão dessa energia, porque existem perdas no caminho, as distâncias são muito grandes. Quando essa energia elétrica ela chega próximo da cidade, das regiões, ela existe uma outra subestação transformadora rebaixadora, porque esses níveis de tensão que ora vêm com 138 mil volts, por exemplo, que é uma das tensões mais comuns de transmissão aqui na nossa região, ela vai rebaixar para um valor de 11.900, 13.800, 15.000, 23.000, dependendo da região onde você mora, vão ter valores, alguma coisa parecida com isso. Dentro da região metropolitana, você vai ter uma distribuição em média tensão, né? E nas residências ele vai chegar com baixa tensão, porque existem transformadores nos postos distribuídos pelas ruas, rebaixando essa tensão para baixa tensão. Agora, indústrias, comércios, grandes consumidores recebem em média tensão, que são esses valores 11.900, 13.800, tá bom? É lógico que a gente não vai ter como abordar todos os riscos em específico de todas as atividades, mas a gente vai passar rapidamente para lembrar que existem esses riscos e, é claro, cada atividade, cada eletricista tem suas peculiaridades nos seus afazeres, nas suas responsabilidades, com riscos específicos. Então, existem uma série de riscos envolvidos na geração de energia elétrica, como por exemplo manutenção de gerador. Muitas vezes esse risco ele não é diretamente elétrico, porque muitas vezes você trabalha com equipamentos desligados, mas existem os riscos indiretos, né, de você estar trabalhando numa atividade que é do setor elétrico. Na transmissão de energia existem riscos específicos de montagem de linhas de transmissão, manutenções, inspeção em linhas de transmissão, que muitas vezes é feito com helicóptero, né, que é uma atividade bem perigosa, onde o eletricista de linha de transmissão ele fica sobre a linha de transmissão no potencial. Existem riscos de altura, risco de exposição ao calor, diversos riscos que são muito específicos da transmissão ou da construção de linhas de transmissão. Ok? Na área de distribuição de energia elétrica, também existem riscos específicos da área de distribuição. Aí não se pode dizer que um é mais perigoso, o outro menos perigoso, porque cada um tem a sua peculiaridade com relação a risco, com relação a procedimentos. Então, você que trabalha na área de distribuição, por exemplo, você vai conhecer os riscos específicos da sua atividade. Na área de distribuição, por exemplo, tem o pessoal que trabalha com a linha viva, tem o pessoal que trabalha com a linha morta. A gente vai ver esses conceitos também de linha viva e linha morta. Tem o pessoal que trabalha em podas de árvore. Todos eles têm riscos envolvidos, riscos específicos, tá bem? Aqui está mais um exemplo de um sistema elétrico, né? Só que aqui uma geração a partir de uma hidrelétrica. A hidrelétrica, se você não conhece, nada mais é do que um rio, né? Que ele tem uma queda, está descendo o rio, e você constrói uma barragem e ali cria-se uma altura onde a queda de água ela vai movimentar um gerador como se fosse um ventilador com algumas pás, né, algumas abas, e essa água vai bater ali e vai movimentar esse gerador, que nada mais é do que um motor, só que aí na função de geração. Então ele gera energia
Como eu disse, tem um transformador, uma subestação transformadora logo na saída dessa geração. Então ocorre a transmissão em altas tensões, né? A gente está falando sobre 138 mil volts, por exemplo, e depois uma subestação rebaixadora que entra para a área de distribuição, tá bom? E aí na distribuição temos os comércios, as indústrias e também as residências. Aqueles que muitas vezes a gente acaba não entendendo o porquê da exigência de NR10 em alguns setores, como por exemplo um determinado trabalhador que não é eletricista, por exemplo, mas ele tem a obrigatoriedade de trabalhar de ter a NR10 para poder fazer o seu trabalho. A explicação para isso é que em determinado momento ele pode ficar exposto ao risco, o risco do choque elétrico, ok? Ou talvez até não, talvez ele não tenha, não seja tão simples assim, mas muitas vezes quando existe uma leve ou pequena possibilidade, então é exigido o curso de NR10. Por exemplo, um pessoal de limpeza que faz uma limpeza numa área próxima de uma cabine. Pode ser exigido o curso de NR10 por conta dessa exposição. Ou alguém que trabalha com rede de dados, por exemplo, e é também exigido por conta de ter alguma proximidade com relação à instalação elétrica, tá bom? Com relação à linha desenergizada, nós chamamos ela de linha morta e a linha energizada de linha viva, tá bom? É lógico que é muito mais fácil você pensar em trabalhos com linha desenergizada, e esse aqui vai ser o foco da nossa medida de controle, que você priorize os trabalhos com a desenergização da linha. Olha, não é uma regra absoluta que você sempre desenergize, porque vão ter trabalhos que não vai ser possível a desenergização. Por exemplo, se você já acompanhou uma instalação de um poste padrão da concessionária de energia, eles não fazem o desligamento da rua para poder fazer a ligação do poste padrão. Por quê? Eles trabalham com a linha viva. Só que para isso tem procedimentos específicos, EPIs e EPCs que você usa, porque você não pode ter o contato direto da pele, na mão direto com o condutor energizado, tá bom? A corrente elétrica jamais ela pode passar por dentro do corpo humano. O corpo humano não foi feito para isso. Então, quando você vai trabalhar em linha viva por conta de uma necessidade do seu trabalho, existem procedimentos específicos e condições específicas, tá bom? Então você tem, por exemplo, o método potencial, o contato, a distância, tudo isso a gente vai dar uma olhada com mais calma na parte de medidas de controle. Para quem trabalha em indústria, comércio ou mesmo presta serviços residenciais, a regra é que você tem que desenergizar um sistema para poder trabalhar. E a gente vai ver que a desenergização é um processo, tá bom? Antigamente nós tínhamos essa concepção de que a desenergização era apenas desligar e não é só isso. O desligamento ele não cria a linha morta. O desligamento ele é apenas uma etapa da desenergização, tá ok? Então, independente dos níveis de tensão e do tipo de atividade ligada à eletricidade, os riscos são reais e em alguns casos temos também riscos adicionais. Nós vamos ver também depois os riscos adicionais relacionados à área de eletricidade, tá? Altura, espaço confinado, área explosiva e etc. Bom, essa primeira aula, a introdução é isso. Eu gostaria que você fizesse as atividades, porque é muito bom a hora que você termina de escutar a aula e fazer o curso, você já responder os questionamentos, porque está fresquinho na mente, é muito mais fácil de você poder assimilar melhor também e guardar o conteúdo do curso. Ok? Se você tiver dúvida, deixe no fórum a sua pergunta, mande através do canal da nossa plataforma de ensino, deixe lá seu questionamento, tem um fórum específico da sua turma, da sua classe, da sua sala de aula, com o assunto NR10, faça lá seu questionamento. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.